Estamos começando o quarto Rivotril, aquele encontro que eu, um convidado e você vamos fazer a partir do mês que vem toda semana. Por enquanto estamos em 15 dias, mas semana que vem, hoje é dia 20, vai estrear um e depois a gente vai fazer por semana. Então, gente, o nosso convidado de hoje é Raul Sena, um goiano de 28 anos, youtuber, fundador do Investidor Sardinha, apaixonado pelo mercado financeiro e por investimentos. Raul tinha dificuldade na escola devido ao transtorno de déficit de atenção e hoje ensina investidores iniciantes a entenderem a bolsa de valores e investimentos. Raul, meu querido, seja muito bem-vindo. Que isso, até arrepiei aqui com essa introdução. Acho que foi a melhor introdução que alguém já fez de mim na vida. Mas é que eu acho que tu merece. Tu é um cara que tem um carinho desde a primeira vez que nos encontramos, fumamos um charuto já junto, isso aí é quase como o cachimbo da paz. É um momento de integração e um momento que a gente sela grandes amizades. O charuto tem isso, viu? Vamos falar hoje sobre isso, mas eu quero, te dar as boas-vindas. E já pedi para tu comentar sobre esse empreendedorismo na tua vida, de onde vem essa inspiração para empreender e como foi esse teu interesse pelo mercado financeiro, pelo mercado de investimentos, meu querido. Cara, vamos lá. Então, do empreendedorismo desde criança, assim. Meu pai conta que, até chamei ele uma vez para o meu podcast, ele estava contando a história, quando eu era criança eu já tinha costume de vender coisas, né? Eu comprava coisas e vendia. Sempre gostei da ideia de comércio mesmo. E aí, com o tempo, comecei a ver que ia dar certo para fazer empresa e comecei a tentar algumas, fali um monte, né? E uma delas funcionou, que foi a primeira empresa que eu tenho até hoje, que é uma empresa de sites. Aí veio daí. Agora, o mercado financeiro, eu comecei a investir em 2012 ali, fui cair numa propaganda de uma casa de análise prometendo aqueles ganhos absurdos ali, cliquei naquilo, perdi dinheiro pra caramba ali no mercado financeiro no começo, entrei na Bolsa de Valores no período que começou os apagões e eu tinha investido em Eletropaulo e Banco do Brasil, porque era a tese da casa de análise, acabei perdendo bastante dinheiro ali na época da Dilma, dos protestos, aquela coisa toda, duas empresas estatais, só que aí eu já tinha comprado o livro Ações Comuns, Lucros Extraordinários, do Philip Fisher ali, sim, e também o Investidor Inteligente do Benjamin Graham, para não perder mais dinheiro e só por isso eu decidi ler e aí comecei a gostar do mercado financeiro. Em 2019 estava bêbado, tinha tomado um whiskão ali e criei o canal Bêbado. Que legal, querido. Cara, eu quero que tu te auto-apresente. Como é que tu define o Raul Sena, o investidor sardinha? Cara, eu acho complicada essa pergunta. Normalmente a gente se afirma ou pelo nosso trabalho, né? Tem dois tipos de pessoa, ou pelo aquilo que ama. Eu tenho as duas coisas em conjunto ali, então eu acho que meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Realmente eu apresentaria assim mesmo. É o investidor sardinha. E o que é o investidor sardinha, Raul? Investidor sardinha... Por que no tubarão? Porque na época que eu fui criar o canal, eu trabalho com SEO, né? Eu trabalho com construção de sites ali e tudo, eu sou especialista em pôr trends no Google ali. Eu vi que essa busca, né, investidor sardinha, um termo do mercado que é pejorativo até, ela já tinha em média ali 5 mil buscas por dia. E eu falei, cara, se eu criar isso aqui, essas pessoas vão me ver, né? Assim que eu conseguir ficar grande ali, vai cair esse público pra mim. E foi assim. Aí quando alguém busca investidor sardinha, acaba me encontrando ali. Então foi pra aproveitar as buscas que já existiam. Sério? Uhum. É isso. Pô, e como é que, cara, me conta a tua carreira profissional, como é que foi da iniciação, né, para tecnologia, com a criação de sites, até seu posicionamento como educação, né, educação financeira, educação de pessoas? Cara, eu sempre gostei de criar conteúdo na internet e tudo, e chegou um ponto ali, mais ou menos em 2018, que eu ia nas palestras do YouTube em Los Angeles, eu já era muito relevante nos bastidores. Todo mundo que era dos bastidores ali do YouTube já me conheciam, né? Os gerentes do YouTube brasileiro, de lá fora também, eu dava palestras sobre conteúdo, só que eu nunca tinha me exposto eu pessoalmente. E aí o Paulo Cunha, que é um amigo meu, ele fez uma provocação, né? Porque eu dava palestra ensinando as pessoas a criarem conteúdo no YouTube, melhorava o conteúdo delas. Ele fala assim, você acha normal, né, um cara que nunca colocou o próprio rosto ensinar alguém? Porque quando sua cara tá lá é diferente, seu rosto tá aqui agora, você tá com a pele em risco, né? Eu fazia dos bastidores, igual marionetes ali, você controlando as pessoas, só que eu nunca tinha colocado meu rosto. Eu falei pra ele que não achava difícil, falei que achava que era bem fácil na verdade, e aí por causa dessa provocação dele, eu decidi criar o canal. Um dia eu tava bebendo de madrugada pra criar coragem ali e coloquei no ar. Fiz o primeiro vídeo, gravei e coloquei. Cara, tem uma coisa muito interessante. Tu sabe que essa caneca aqui tem Rivotril. Já tomou Rivotril? Já. Então vamos fazer um brinde, tomar o Rivotril. Eu já fiz o primeiro trio de perguntas.
Aí toma o brinde, agora a gente tem que ir pra esse aqui, ó. Esse aqui que eu quero ver. É pra essa chamada eu vou fazer essa piada, porque... Que piada não, né? Essa colocação. Mas aqui, ó, Macallan Triple Cask. Você vê que um cara com bom gosto é outro nível, né? Single Malt, coisa linda. Raul, vamos fazer um brinde então. Vamos ver se isso aqui tem que sair esse som aqui pro pessoal que tá escutando no Spotify. Esse som maravilhoso, se não qualquer coisa sonoplastia. Cara, maravilhoso. E normalmente você toma com gelo ou sem gelo? Cara, esse cara... O Macallan é complicado, O Macallan é complicado, né? Vamos fazer um brinde então? Cheers. Cara, que Nossa, coisa fantástico. boa. Olha, eu vou começar a tomar Rivotril com uísque. Será que não sei se faz bem ou mal? Mas como o podcast do Raul Sena sempre rola um uísque, rola drinks, né? Rola drinks, o meu podcast lá sempre tem drinks. Você vai ter que ir lá ainda pra você tomar uns drinks lá durante o eu vou lá. Normalmente a gente fala que se depois de 4 drinks a pessoa não tiver soltado nenhuma pérola ali, é porque ela não é uma pessoa de verdade, né? Já veio com o script. Tu sabe, cara, ali nós temos uns troféus de golfe, né? Eu jogo golfe há alguns anos e né, participo de competições de golfe. Dizem a história do golfe que são 18 buracos, porque numa garrafa de uísque escocesa, que foi criado, onde foi criado o golfe, tem 18 doses. E que cada buraco tu toma uma dose de uísque. Esse é um esporte que eu praticaria. Cara, vou te convidar pra jogar golfe. Se for com a garrafa de uísque. Isso aí, né? Não, você não faz... É o golfe tradicional, o golfe raiz. Golfe raiz, aí eu gostei. Cara, eu odeio esporte, mas esse eu achei interessante. A premissa é boa, né? Uma dose pra cada buraco. Vamos jogar golfe. Cara, a tua visão, fala sobre a tua visão que você teve ao escolher o caminho da educação financeira. Tá? Principalmente financeira e investimentos. Né? O que te fez te posicionar como sardinha, falar sobre os perfis dos teus investidores e qual tipo de investidor tu és? Cara, eu sou menos romântico, assim, né? Porque as pessoas sempre têm uma história, uma epifania, um negócio. As pessoas me enchiam muito o saco. Eu tinha que criar um canal, então eu tinha essa meta ali que o Paulo me provocou. Eu queria criar um canal de alguma coisa. E as pessoas sempre me encheram muito o saco com essa coisa de investimento. Sempre me tiravam muitas dúvidas comigo, né? Porque eu falava de investimento para quem quisesse ouvir, em alto e bom som. Desde que eu sou bem novinho, eu falava, vou ficar rico em algum momento e vai ser criando patrimônio, né? Em bolsa de valores ali. Depois que comecei a investir, eu ficava falando para todo mundo. Então, meu irmão mandava mensagem enchendo o saco, todo mundo mandava perguntando, tirando dúvidas o tempo todo, assim. Então eu falei, cara, se eu vou fazer alguma coisa que seja útil, né? Já que eu ia criar um canal de toda forma que fosse útil pro meu dia a dia. Eu falava, eu crio aqui, eu posso mandar o link pra galera e param de me perturbar. Então foi muito assim. E eu nunca me vi como professor, não me vi como educador financeiro, né? Eu fazia as primeiras ali, quem me segue desde o comecinho do canal, eu não tinha compromisso nenhum com a realidade, cara. Eu abria live ali, tinha uma live que era especial de Natal, xingando inscritos e discutindo bolsa de valores. Era simplesmente ofendendo as pessoas, que a gente queria fazer uma campanha de doação e a gente criou uma campanha que você doava para ser ofendido. Olha o jeito que eu levava isso, né? Você doava e eu te xingava tudo. Então você doava tipo 100 reais e falava, pô, se depender de você para salvar o mundo, a gente tá fudido. 100 reais não salva ninguém. E a galera morria de rir e a gente conseguiu arrecadar ali, sei lá, quase 10 mil reais nessa brincadeira para fazer em doação desse jeito. Eu levava o canal assim, cara. Então era sempre bebendo, fumando e fazendo vídeo. Não, e assim, tu tem, vamos falar do nosso mercado de investimentos e o mercado de educação financeira. Tu tem um grande nome que tu admira, seja aqui no Brasil ou seja no mercado internacional? Cara, pra mim o cara que eu mais admiro é o Philip Fisher. Quando eu li ali, né, o Ações Comuns, Lucros Extraordinários, ainda hoje é a boa parte da minha tese de investimentos, né, que a gente desenvolve na vida, você deve ter uma também. Eu desenvolvi com base no Philip Fisher. É assim, uns 10% Benjamin Graham, 90% Philip Fisher. Ele acreditava muito nas empresas, em procurar sobre a empresa internamente, né? Então ali, não só indicadores financeiros, essa coisa toda, como entender como eram os funcionários daquela empresa, se aquela empresa investe em pesquisa e inovação, porque a empresa que não se adapta ou não evolui, né, ela acaba ficando para trás. Então eu procuro muito a história da empresa em si, é uma coisa que tem muito frequente nos meus vídeos também, então eu vou lá do dia da fundação. Porque uma empresa, normalmente, assim como uma pessoa, ela tende a se comportar da mesma maneira que ela se comportou no passado. Você vê a VEG, a cada 5 anos, por exemplo, ela muda todos os produtos dela. Então, todos os produtos que ela cria, a fonte de receita, 50%, é de produtos que ela criou nos últimos 5 anos. Então, você imagina, essa empresa vai continuar nesse DNA, assim. Então, eu aprendi isso com o Fisher e eu sempre utilizo ele como base, assim. É um cara que, para mim, é o melhor investidor da história. Análise fundamentalista. Fundamentalista. Eu nem sei... eu até sei como é que funciona, né, os candles e tal, mas eu não respeito
respeito à análise gráfica de maneira nenhuma. Sabe que eu tenho uma premissa dessas duas escolas, né? Porque como tu sabes, 12 anos como assessor de investimento, estudei muito todas as duas escolas. Eu sempre falei que a análise fundamentalista te diz o porquê. O porquê que eu vou investir numa ação, o porquê que eu vou investir numa empresa. Que tu muito bem resumiu vários dos pontos que eu acredito e que fazem total sentido, óbvio. Mas existe daí dentro do mercado o quando. Em que momento você vai investir? Em que momento? Né? Que às vezes uma empresa que tem todos esses fundamentos, claro, quando o cara fala muito a longo prazo, ok, investe a hora que tu achares melhor, que tu tiver os recursos para investir. Mas às vezes existe o quando que a análise técnica pode te passar. Uma te diz o porquê e a outra te diz o quando. Então, eu não confio, eu não acredito também quando tu só usa a análise técnica, vamos dizer. A fundamentalista, ok, pode usar ela, mas só a técnica eu acho que ela não te dá todo o suprassumo de toda o porquê investir. Eu tenho alguns problemas ali com a análise técnica. A primeira é o seguinte, você virar o gráfico de cabeça para baixo, ele conta a mesma história. Então, virou de cabeça para baixo ainda faz sentido para quem usa análise técnica, porque ele está contando o mesmo movimento. Então, para mim já é um problema. Porra, virei de cabeça para baixo ainda faz sentido. E outro problema que eu tenho muito forte com a análise técnica ali é porque se você ensinar um monte de pessoas, né, correlação não é causalidade. Se você ensinar um monte de pessoas que toda vez que eu fizer isso aqui, a gente vai pôr uísque no copo, então toda vez, vou fazer, a gente põe, então eu vou fazer, a gente põe. E todo mundo que entrar nessa sala aqui, em algum momento vai falar, tem uma previsão aqui, toda vez que essa caneca bate, o uísque do copo enche. Eles vão falar assim, é claro, a gente mandou encher. Então se você ensina todo mundo a seguir aquela tendência de gráfico e quando bater aqui vocês vão comprar, é uma profecia autorrealizável. Ele vai acontecer porque as pessoas estão seguindo o gráfico, não aconteceria em ambientes normais. Claro, e ainda mais quando tu fala com empresas com pouca liquidez, né? Aí fica mais fácil ainda. Ainda mais, vamos dizer... É um controle total. Se fosse grandes movimentos, é difícil a massa sair e saber que essa... Né, a batida é para fazer esse movimento. Mas agora, no momento onde tu tem uma empresa com pouca liquidez, poucos players... Aí fica mais previsível, mais fácil, né? Que legal, cara. E vamos falar o seguinte, tu indicaria para alguém que tem 1 milhão, aonde investir? Qual a tua estratégia para o investimento do cara que tem 1 milhão hoje? Cara, eu parto muito do princípio de diversificar muito bem. O cara que tem 1 milhão, ele tem que já tomar alguns cuidados que uma pessoa que tem menos dinheiro não teria que tomar, né? Eu sempre falo que é muito mais fácil... Sempre falo que é muito mais fácil aprender a investir quando você tem pouco dinheiro, né? Mas o cara que tem 1 milhão ali, eu já recomendaria ele diversificar internacionalmente, né? Então, tanto ações americanas ali, quanto REITs também, que são como fossem os fundos imobiliários lá, ações do Brasil e tudo. E eu sempre defendo uma tese que deve ter alguma exposição, a pessoa sempre tem que ter pelo menos, no mínimo, 30% da carteira ali em renda fixa para saber a hora certa de aportar. Porque essa coisa que você falou do quando, né? Quando você fala de um cara que usa só análise fundamentalista, você fala, mas e o quando? Como é que você vai saber a hora certa de aportar ali? Então a hora certa vem dessa exposição que você tem em renda fixa. Eu uso um sistema, chama diagrama do Cerrado, que é o que eu ensino no meu curso lá. A gente divide em proporções iguais, por exemplo, ou 30% em renda fixa, 70% em renda variável, do jeito que a pessoa quiser, mas se a renda variável passar desse percentual, por exemplo, se ela é 50% da carteira e ela está 60%, significa que chegou a hora de você investir em renda fixa até voltar para 50%. Então você vai sempre estar comprando bolsa no momento que a bolsa estiver caindo, porque se ela cair demais vai ficar 20% da carteira, você vai ter que comprar para voltar para 50%. No momento que mais cair você vai estar comprando bolsa, no momento que mais subir você vai parar de comprar bolsa. Vai comprar renda na baixa e vender na alta automaticamente. E eu não faço a gestão ativa, né? Então eu nunca vendo, eu só faço compra, né? Mas assim, a pessoa vai conseguir comprar nos melhores momentos do mercado por uma planilha, um sistema burro, né? Perfeito. E tu sabe que isso aí o Warren Buffett usa, né? Esse sistema de rebalanceamento? Warren Buffett. Não sabia. Eu aprendi com a vida mesmo. Warren Buffett. Então, quando tu citou, né, Benjamin Graham e outros, o Fisher, dá uma lida também um pouquinho mais em Warren Buffett. O Graham fala um pouco disso, assim. O Graham também. Ele cita, porque ele tem um nome para isso, porque lá... com grau de investimento, eu não lembro como é que ele usa. Na tradução brasileira eles modificam, né? Ele está falando de debêntures, como se fossem as nossas debêntures, mas ele está falando desse tipo de produto, e é renda fixa também. Eu sei que ele utiliza um sistema, mas não meio a meio, não coloca uma proporção, né? Ele fala que deve ter ali, que o investidor ele deve ter a maior parte do patrimônio dele nesse tipo de coisa e uma menor parte em ações ali, né? E vai muito do perfil
né, de cada um, e óbvio, dentro desse perfil, mas eu gosto muito dessa análise de estar sempre balanceando a tua carteira, né? Eu balanceio sempre, só com aportes, nunca com venda, eu não faço venda. Gosto também. Eu tenho. Antigamente eu ainda falava, cara, a empresa perdeu fundamentos, eu tolerava, né? Antigamente na minha própria carteira eu tolerava a venda quando a empresa perdia fundamentos. Eu tenho tendido cada vez mais para uma teoria onde nunca vou vender. Estou tendendo para um never sell aí, talvez eu nunca mais venda nenhuma ação. Tu sabe que isso funciona, agora até te ouvindo, parece que a gente conversou isso antes, mas eu falo isso muito para clientes quando começam a fazer análise de fundos, vamos dizer assim. Um fundo não está performando bem, vamos sair dele. Outro fundo não está performando bem, vamos sair dele. Ou até de bolsa mesmo. E quando tu pensa, existe também estudos, principalmente no mercado americano, que muita gente, os melhores investidores de diversos fundos são pessoas mortas. Sim, pessoas eu ia falar isso agora. Que morreram e que elas não conseguem sair daquele investimento até o inventário acontecer. Porque a pessoa nunca acerta o momento de sair e muito menos o momento de entrar, muitas vezes. E quando tu começa a fazer esses movimentos, cada vez que tu sai, tu sabe que tu paga imposto de renda. E aí vai perdendo cada vez mais dinheiro. E se você olhar na essência, 70% né, dos gestores de fundos que tentam bater o mercado, então assim, você está falando dos melhores. Está falando de um escritório desse aqui com, sei lá, 60 caras fazendo análise de noite ali, 70% desses caras perdem para o próprio índice que eles tentam bater. Então. Fazendo gestão ativa, a venda, né? Então os melhores do mundo perdem. Imagina se a gente vai conseguir bater, é isso que eu penso. E eu falo isso para os clientes, que o mais importante é cada vez que tu fizer um aporte, porque a gente não fica rico com investimentos, a gente fica rico com os aportes. Com trabalho. Com trabalho. O investimento ele é a construção de patrimônio. Isso, e o trabalho é o que te realiza o objetivo que é fazer um aporte, né? Que realiza a capacidade de tu fazer aporte. Então tu fica rico com aportes. Fica rico com gastando menos e podendo aportar todo mês. E nesses aportes, sim, que tu analisa o momento para aplicar em determinado fundo ou outro. E não venda os outros. Segue com eles, porque em algum momento eles também vão performar bem. O pior investidor do mundo, aportando 100 mil, vai ganhar do melhor investidor do mundo aportando 1.000. Não tem como. Sim. Então, assim, se você focar em tentar ser o melhor investidor do mundo, eu faço um estudo sobre isso. Tem isso no meu Instagram lá. Tem o cara que passou a vida inteira estudando mercado financeiro e conseguiu superar o Warren Buffett. Sei lá, tem uma média de rentabilidade ali de 22,5%, né? Ao ano ali. Seria superar o Warren Buffett largamente ali. Esse cara ele vai perder para um cara que é uma ameba no investimento, que tem 8% de rentabilidade, só que aporta bem mais, porque não tem como. Então, você não precisa ser um grande investidor, né? É isso que eu falo. Sim, tem que trabalhar, investir todo mês, né? Gastar menos do que ganha. Isso aí, e aportar. E aí o Ray Dalio também, outro estudo interessante. Sabia que o Ray Dalio tem um dos melhores índices, né? O maior fundo de investimento que você estava falando, de todos. Sim. E assim, o melhor desempenho histórico, se você vai olhar na série de fundos, e a maioria das pessoas que investiram no fundo dele perderam dinheiro. Entrando e saindo no momento errado. Porque essa mania de querer ganhar ou querer acertar, a gente fala o cu da música no canal, mas eu estou tentando evitar o palavrão. Aí a mania de querer acertar ali realmente, acertar o fio da sei lá o quê, encontrar a agulha no palheiro, acaba perdendo dinheiro ali. E o Ray Dalio no livro Princípios, né, que para mim é um livro maravilhoso, quem não leu... Para a vida até, nem só sobre investimento. Para a vida. E ele fala muito, né, da questão de tu ser transparente 100%, de tu ser, né, honesto o tempo todo e coisas, são princípios básicos, né, que todo mundo deveria seguir, mas aquele livro é maravilhoso. Então já é uma dica de livro, Princípios do Ray Dalio. Cara, Princípios é um livro realmente maravilhoso. Demais. Cara, tem uma frase no teu cartão de visita, no teu Instagram, que é o dinheiro compra o poder de dizer não. É isso. O que seria esse não? É o seguinte, eu fui executivo muitos anos, né? Então eu tinha minhas empresas já, mas eu ainda... eu sempre fui melhor como executivo do que como empresário. Eu falo isso, eu não sou bom em ter ideia. Eu falo, lá na empresa a gente tem uma regra que o mal do ser humano é a verve criativa. Então eu falo, não tem ideia, apresenta números sempre que corroborem com aquilo que você está propondo. E aí a vida inteira eu vivi então sendo executivo e eu vivi vendendo meu tempo, né? E você vendeu o seu tempo ali, por mais que você tenha um contra-cheque pesadíssimo, eu ganhava muito dinheiro, né? Eu não tinha liberdade. Então, assim, eu trabalhei na minha lua de mel, eu fiz tudo da maneira que tinha que ser feito. Óbvio que isso me levou a ter um desempenho muito melhor.
mas eu não tinha liberdade. Então, o dinheiro, ele compra o poder de você dizer não, de você falar assim, olha, hoje eu não vou trabalhar. Por quê? Porque eu não quero. Então, o dinheiro que te ceifa a liberdade, ele não serve para absolutamente nada. Você poderia ser o cara mais rico do mundo. O que adianta se você estiver dentro da cadeia, por exemplo? Para que te serve isso, né? Então, assim, não serve para absolutamente nada. O dinheiro que não compra liberdade, ele é inútil. Tem um exemplo também, tem um livro que fala, acho que é a psicologia por trás do dinheiro, alguma coisa assim. Ele conta a história do Raj, acho que é esse o nome, é um indiano americano. Esse cara estava lá nos Estados Unidos e ele estava na época do subprime. Ele tinha chegado a um patrimônio de 100 milhões de dólares. O cara era filho de imigrante, foi fugido para os Estados Unidos ali, conseguiu se dar bem, trabalhava numa das maiores consultorias de todas, era membro do conselho do Goldman Sachs, tinha tudo ali, 100 milhões de dólares. Esse cara estava na reunião do conselho ali quando o Warren Buffett falou que ia investir 5 bilhões de dólares no Goldman Sachs. Esse cara fez um movimento, né, sem poder, ele sabia, com informação privilegiada, colocou dinheiro no Goldman Sachs, então investiu um dia antes, acabou preso, perdeu o dinheiro dele, perdeu tudo, perdeu a liberdade tentando ficar muito mais rico. O que um homem que já tem 100 milhões de dólares faz uma coisa uma coisa imoral, que coloca em risco tudo que ele tem e acaba preso? Pra que adiantou, né? Vamos supor que ele tivesse conseguido e ainda assim preso. O que serve esse dinheiro? Uhum. Então, pra mim, o poder de dizer não é isso. Cara, vamos trabalhar essa frase. O dinheiro que não compra liberdade não serve. Não serve. Não serve pra nada. Pra mim, essa frase o dinheiro que não compra ótima. liberdade, ele é inútil. E eu te digo assim, as pessoas falam muito em liberdade financeira. Eu digo que não é liberdade financeira que tu busca. Porque a liberdade financeira, quanto mais dinheiro tu tens, mais dependente dos teus investimentos tu serás. É isso. Então tu precisa entender de investimentos, tu precisa ser educado pelo Raul, tu precisa ser educado pelo Rivo, tu precisa ser educado pelos grandes educadores financeiros que existem no Brasil, porque eu digo que o assessor de investimentos, ele é os olhos do cliente. Ele não pode tomar uma decisão pelo cliente, ele não é gestor de carteira, ele não é analista, ele é o cara que entende de investimentos, precisa entender de investimentos, e isso eu digo que eu entendo dos meus 12 anos, a única coisa que eu faço é estudar investimentos, entender isso o dia todo, sou apaixonado por ajudar pessoas. E como é que eu ajudo pessoas? A buscar a liberdade do trabalho, a liberdade de ir aonde ele quer, no momento que ele quiser ir. A hora que ele quiser. Mas a liberdade financeira não é a liberdade financeira que tu busca, porque, cara, quanto mais dinheiro tu tem, tu precisa entender, porque senão tu vai perder. E perde mesmo. Tu vai perder. Se tu não souber, tu vai cair numa pirâmide financeira. Cara, manter a fortuna é talvez mais difícil até do que ganhar. As pessoas não entendem isso, mas se você vê, cara, quantas pessoas, né, ganham na Mega Sena, ou quantas pessoas foram músicos muito famosos. E no Brasil tem diversos casos disso. E a gente vê, depois faz a entrevista com um cara na rua, atletas, sei lá o quê. Pô. Cara, uma vez eu fiz um curso por um grande empresário de futebol aqui de Porto Alegre. Eu preparei um curso especial para ele, para os atletas dele. E o nome do curso era Pendurei as Chuteiras e Agora. Isso eu criei, né, da minha veia publicitária, Pendurei as Chuteiras e Agora. E eu fiz uma pesquisa com jogadores de futebol, não só jogadores de futebol, mas da NBA, da NFL, de vários jogadores do mundo. Esportistas que ganharam muita grana e que hoje vivem de favor, que perderam Ferraris, perderam casas, perderam muita coisa. Tem jogador de futebol no Rio Grande do Sul morando embaixo de estádio, jogador profissional, que mora de favor, porque o clube que ele começou deu emprego para ele de zelador do clube. Existe isso, é só buscar lá no Google. Existe jogador de futebol que jogou na Europa, em grandes times da Itália, que vivem hoje de favor com amigos em São Paulo. E existe jogadores da NBA, da NFL, não é só o futebol, mas justamente porque ganharam muita fortuna num curto espaço de tempo e não souberam guardar o suficiente para a liberdade do trabalho deles. Às vezes nem guardar, né? Porque as pessoas não sabem investir mesmo. Investir assim, e construir uma... Meu pai, ele foi empresário durante uma fase da vida dele ali. Ele sempre foi um cara que se desenrolou, ganhou bastante dinheiro. Na maior parte da vida do meu pai, ele ganhou muito mais dinheiro do que uma pessoa comum ali. E ele nunca construiu nenhum tipo de patrimônio. Ele não tem absolutamente nada do dinheiro que ele ganhou. Uhum. E ele não concorda, não adianta. Você tenta explicar para ele isso 1000 vezes, que isso é má administração financeira, e ele continua acreditando que não. Então, assim, mesmo ele tendo ganhado muito dinheiro, tendo tido escritório de design muito grande quando era criança, quando eu estava adolescente já estava pobre já. Não tinha absolutamente mais nada daquele patrimônio dele, porque não conseguiu se organizar. Isso não é só da carreira de esportista. É de todo mundo. De todo mundo. As pessoas
pessoas não sabem a dificuldade que é manter o dinheiro, ou construir um patrimônio. A gente vê aí o famoso rico da BMW, né? Os médicos e advogados bem-sucedidos ali. O cara pega o dinheiro dele todo, compra um Audi ali e mora num apartamento alugado caríssimo. E você pergunta assim, quanto você tem de patrimônio? E aí ele acredita que aquele carro e aquela casa que ele aluga ou aquela casa que ele financiou, aquilo é um patrimônio. Eu já fiz várias vezes essa conta com alunos meus. Eu pego ali e mostro para ele o quanto ele tem de dinheiro já quitado daquilo pago e quanto ele tem de dívida. Ele tem um patrimônio negativo. Saldo líquido, né? Se parar de trabalhar amanhã, vai morar na rua. Não tem dinheiro nenhum. Eu sempre falo, quem é mais rico? Quem ganha 30 e gasta 35 todo mês ou quem ganha 5 e gasta 3? Obviamente quem ganha 5 é isso. Mas no Brasil não. Quem está dentro do áudio é mais rico. Porque a riqueza construída no Brasil normalmente é a riqueza material, né? Então assim, se você não possui as coisas, aparentemente você não é rico. Só que o detalhe é que essas pessoas não é que elas possuem as coisas possuem ela, né? Ela trabalha, ela é escrava daquele objeto que ela comprou antes da hora. Então ela é escrava do carro, ela é escrava do apartamento caro, é isso. Cara, perfeito. Então vamos falar um pouquinho do teu curso mesmo, da tua forma de educar. Tu fala do como, né, o modelo de educar para investidor que em 8 semanas ele vai ser um investidor, vai ser uma pessoa que entenda sobre investimentos. Né? O que faz tu acreditar que as pessoas estão mais interessadas em aprender e como é que é o teu método dessas 8 semanas? Explica para nós um pouco como é que funciona o modelo do investidor sardinha, do Raul. Eu acho que normalmente a pessoa não está interessada em aprender. Eu não acho que ela necessariamente está interessada em aprender. O que acontece é que ela vê ali, né, diversos... O que me dá cliente sempre é aquele cara que faz uma propaganda de day trade, ele mostra uma Ferrari, sei lá o quê. Aquele cara ali, ele promete para a pessoa uma coisa que ela não vai conseguir atingir. Então essa pessoa descobre a bolsa de valores, descobre o mercado por conta dessas propagandas muito mais agressivas ali. Só que ela se frustra, ela compra um curso desse normalmente e assiste ali, ela fala, caralho, né, nada daquilo que eu pensei, né? Então eu comecei a pegar essas pessoas que caem nesse tipo de coisa e normalmente eu explico pro cara, você quer aprender a investir de verdade, cara? Não tem caminho fácil, vai demorar 30 anos, é por isso que o curso se chama A Única Verdade Possível. Não é a única verdade do mundo, mas é a única possível para a maioria das pessoas, né? Então, assim, para uma pessoa média ali, ela vai demorar, realmente, não tem outro jeito, ela vai demorar 30 anos para construir um patrimônio. E você não tem como, nenhuma outra coisa que eu prometer é verdade. Assim, e olha que essa ainda é uma promessa audaciosa, né? Falar assim, olha, em 8 semanas eu te ensino o caminho, mas aí a jornada que você vai ter que executar a partir dali, para algumas pessoas vai ser 10 anos, para algumas vai ser 15, para algumas vai ser 30, para algumas nunca vai chegar. E eu mostro pro cara a calculadora de juros compostos e falo, olha, se você não aumentar os seus ganhos aqui, pode ser que para você nunca dê para chegar lá. Então a metodologia é baseada na realidade. Eu explico para a pessoa primeiro, tem aulas ali desde como não cair em golpes, né, e como funciona e qual que é a máxima rentabilidade. Então eu pego a média do Warren Buffett e falo, ó, se alguém estiver te oferecendo algum investimento que prometa mais de 2% ao mês ali, cara, é mentira, porque senão você se torna ali a pessoa mais rica do planeta em pouquíssimo tempo, né? Olha o que aconteceu com o Warren Buffett com 20 e poucos por cento de rentabilidade, né? Aí eu mostro esse tipo de coisa, então eu vou indo e aí depois é um módulo para cada tipo de investimento. Então eu pego um módulo para renda fixa, depois um módulo para renda variável, um módulo para investimentos no exterior, criptomoeda, né, ouro, essas coisas todas, eu explico tudo mesmo em 8 semanas ali. Tem provas em cada módulo para garantir que a pessoa aprendeu, tem os plantões de dúvida, eu mesmo faço, por isso que eu não tenho mais alunos, eu gostaria, mas não tenho mais tempo de vida para isso. E aí eu coloco tudo ali e no final eu explico para a pessoa como declara, imposto de renda e tudo, e o último módulo se chama o começo, porque aí é a hora que a pessoa realmente começa a colocar em prática ali. Cara, que demais. O Raul e eu fizemos parte de um grupo chamado Ecocem. É um grupo de networking, um ecossistema que tá lá. Bruno Perini, o Thiago Nigro, Joel J, que foram os caras que idealizaram esse modelo. O Joel é o grande idealizador desse modelo. E no primeiro encontro, no segundo encontro nós sentamos numa mesa para conversar. Não sei se tu lembra. Eu lembro. Tu me falou desse teu método e tu falou também que tu tens uma entrega de alguns objetos que são simbólicos. Inclusive a tua meia vermelha. A meia vermelha. Eu queria entender um pouquinho, queria que tu falasse então para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores do YouTube, como é que é essa história? Como é que eu consigo ganhar uma meia vermelha do Raul Sena, do Investidor Sardinha?
Cara, normalmente, né, a gente tem diversas coisas no canal que fazem eu dar uma meia vermelha pra alguém. Tem mais coisa, né? Tu falou mais coisa, não é só meia vermelha. Tem um monte de objetos, mas a meia vermelha é o clássico ali, porque eu uso todos os dias, né? Eu só uso meias vermelhas. Eu visto a roupa toda preta e a meia vermelha. Eu sou colorado, tá? Mas a meia vermelha é exatamente o poder de dizer não, né? Fala assim, cara, você tem que usar meias todos os dias, branquinhas ou pretas, porque as pessoas vão gostar de você ou vão achar que aquilo ali faz sentido. E eu falo, cara, não, eu cheguei num ponto da minha vida onde eu posso botar uma meia vermelha e ir pra uma reunião e vão ser obrigado a me engolir, porque eu sou bom pra caralho no que eu faço, eu ganho minha grana, e se você falar pra mim que não vai me receber ou que vai rir de mim porque tem uma meia vermelha, eu mando você se fuder, amanhã eu tô rico ainda assim. Então, é uma afirmação daquilo que se pode fazer, é o poder de dizer não. Então, e como é que ganha a meia vermelha? Você ganha a meia vermelha ou fazendo 21 dias de exercício físico na força do ódio, ou... Cara, se eu contar perde a graça, mas tem diversas coisas que a pessoa me marca fazendo e ela pode ganhar uma meia vermelha. Nossa, então tem um segredo. Tá, eu acabei de contar esse é um segredo, então, a pessoa não sabe. Esse aí, eu vou querer uma meia vermelha. Não, você ganha. Eu vou querer, eu faço 21 dias, eu faço 21 dias de exercício e daí eu ganho a meia vermelha. Cara, e os teus hobbies, então, falando sobre exercício, sobre quais os teus hobbies, aqueles que tu não odeia, tá? Aqueles que tu faz por prazer. Por prazer, cara, eu bebo. Gosto muito de beber por prazer. Gosto de fumar charuto pra caramba. Gosto de fumar um cigarro, às vezes, também escondido, eu fumo. Não sempre, mas eu fumo. Eu sou um cara que, cara, gosto de transar, eu sou um cara de hábitos simples, eu sou um homem comum, assim, eu falo isso, eu não tenho muito, sei lá, não tenho muita coisa que eu gosto de fazer fora isso não. Pra mim é comer bem, beber bem e transar. E charuto? Quando é que tu começou com charuto? Meu pai, ele fumava charuto desde sempre, aí quando eu tinha uns 19 anos, um dia eu cheguei em casa, ele tava com os amigos dele, ele não fumava charuto cotidianamente, meu pai era aquele cara que fumava quando tinha os amigos que fumavam charuto. Então, um dia eu cheguei em casa fora do horário ali, ele tava na casa dele, ele foi pegar ele desprevenido, ele com os amigos dele ali, e ele fumava cigarro frequente, mas charuto não, e aí parecia que eu tinha pego ele fazendo alguma coisa errada. Então assim, parecia que eu tinha pego ele no flagrante ali com o charutão na boca, daí ele ficou constrangido e me deu um charuto pra eu experimentar, porque não queria que eu achasse que era alguma coisa fora errada, da realidade, né? E aí me deu um charuto e aí comecei. Então eu comecei eu fumo cigarros esporadicamente, mas tradicionalmente eu comecei fumando charuto e cachimbo. Cara, o charuto pra mim ele representa um ritual. Sabe? Pra mim também, hoje em dia a melhor maneira de fazer amigos, né? Eu acho que é amizades íntimas mesmo, porque normalmente você tá bebendo alguma coisa e tá no momento que a pessoa tá relaxada, então a gente já teve várias dessas conversas, né? Então quando fuma charuto eu sinto que a gente se aproxima mais, se conecta mais das pessoas. Cara, e é um ritual que vem lá dos índios, né? Não sei se tu sabe. O charuto, ele foi... A história do charuto começa no mundo pela colonização portuguesa e espanhola na América Central, que descobriram os índios da América Central que fumavam alguma folha enrolada em outras folhas, assim, né? E daí eles descobriram o charuto, porque existia o cachimbo da paz, dos índios americanos, que daí era o cachimbo, né? O cachimbo vem daí. Mas a folha de tabaco da América Central, de Cuba, né? Honduras, Porto Rico, aquelas regiões ali, que quando os espanhóis e portugueses chegaram lá, descobriram, levaram para a Espanha, levaram para Portugal. E virou praga, né? Nicotina. Cara, tu sabe da nicotina, de onde é que vem nicotina, a palavra? Não. Vem de um francês chamado Nicot, sobrenome Nicot. Que descobriu, daí o nome nicotina vem do sobrenome dele, que ele começou a desenvolver o cigarro lá e desenvolver a forma de embrulhar diferente, de enrolar diferente, começou a estudar as folhas. Então é muito, muito legal a história, e principalmente porque também era um ritual indígena e era um ritual de tu fumar com amigos. Porque eu sempre falo, cara, o gaúcho, hoje nós vamos fazer um churrasco lá em casa. Pois é, já fui convidado para isso aí. Vamos comer um churrasco feito por um gaúcho da forma tradicional, o gaúcho uruguaia, porque para mim, cara, tanto o charuto quanto esse uísque que nós estamos tomando, como o Rivotril que a gente está construindo, é para fazer relacionamento. Mas é isso. O mais legal de tudo é o ritual que está por trás dessa questão que talvez, muita gente pode falar que achar que isso não faz bem à saúde, a gente bebe socialmente. A gente fuma socialmente, o charuto não traga, o charuto, tanto o próprio meu cardiologista disse que eu posso seguir com o meu charuto, faz meus exames cada 45 dias eu faço exames para ver como é que tá a minha saúde, estou cuidando muito da minha saúde, obrigado Vanessa Goldsman, que está cuidando muito da minha saúde, e eu fui liberado.
Cara, eu tenho uma coisa muito mais simples com isso aí. Saúde mental. Se você pegar e fizer um raciocínio assim, né? As pessoas sempre falam, olha, beber faz mal para a saúde, fumar faz mal para a saúde, faz mesmo, não fumem, não bebam. Mas as pessoas pegam ali e colocam. E aí você vê sempre aquelas coisas, né? Você poderia viver 5 anos a mais se você deixasse de fumar ou deixasse de beber e tal. Eu falo, cara, eu pago 15. Me vê 15, porque não faz sentido nenhum. Eu não quero ter uma vida longa e absurdamente ficar velho e aquela coisa toda se eu não puder fazer absolutamente nada do que me dá prazer. Eu acho que assim, o ser humano, ele não é feito simplesmente para nascer, viver e morrer, né? A gente não é um bicho, você não vive simplesmente para isso. Você tem que viver para ter prazeres ali, para conhecer pessoas e tudo. E o charuto me deu tanta coisa, né? Ou o charuto, ou a bebida e tudo, que se tirar 3 anos de vida para mim, eu tô achando que paguei barato. Tá bom. Cara, e tem a frase do Joel, né? Pessoas precisam de pessoas. Pô, essa frase é maravilhosa, né? É maravilhosa. O Joel inventou essa frase mesmo? Eu já vi ele falar muitas vezes, não sabia que era dele mesmo. Não. Eu também conheci por ele. Isso, conheci por ele. Se ele não inventou, pra mim inventou. Ele virou o dono dela. Virou dono. Mas pessoas precisam de pessoas, pra mim é demais. Assim, porque eu sempre falo que como assessor de investimentos, eu ajudo as pessoas a realizarem sonhos. E os sonhos são os objetivos dela. E eu digo para os meus assessores, para as pessoas que eu treino na parte de assessoria financeira, cara, nosso negócio ele não é de investimentos, o nosso negócio é de pessoas. Mas você é muito bom com isso, né, cara? Você é um cara que... Eu te conheci a primeira vez, assim, eu lembro da gente conversando, mas aí da segunda vez, logo agora que eu te vi pessoalmente, foi no Guarujá, tava, sei lá, meia-noite, 2 da manhã, eu e o Rivo, só eu e o Rivo, todo mundo foi embora, fiquei conversando com o Rivo, 2 da manhã, cara, o mar batendo ali, a gente de noite, chegou um ponto que já era 4 da manhã, eu tinha gravado no outro dia, eu falei assim, eu vou embora, que se eu continuar ouvindo esse cara, eu não vou embora nunca mais, porque você conta sempre as histórias e você é muito bom com pessoas mesmo, cara. Eu fui embora achando ruim, achando que tava cedo ainda. Eu vou te contar, sabe que naquele nosso encontro em Guarujá, eu fui o último a sair de todos os encontros. Pois é porque você sempre, ninguém quer te deixar ali, na verdade. É difícil parar de te ouvir, cara. Você conversa muito bem mesmo e você é muito bom com pessoas. Obrigado. Eu acho que isso faz sentido, é o sentido da minha vida, vou dizer. Sabe? Fazer amizades, fazer networking, e sincero, totalmente sincero. Não, dá pra ver. 1000% sincero. Porque, cara, não faz sentido se eu tô nesse mundo, se eu não posso ajudar, cara, se eu não posso servir. Eu falo, uma das coisas que eu aprendi através do budismo, que o meu sogro veio do Japão, então tem uma cultura diferente. Eu sou cristão, nasci cristão, luterano. É muito bom. Né? Meu sogro budista, não? Meu sogro budista, cara. Mitsuei Roshi. Meu sogro mora comigo, então ele tem todo... Eu vivencio esse ritual, essa prática dele todo dia. E no budismo fala de uma palavra que é compaixão. E compaixão, cara, é não querer que o outro sofra. Olha que profundo isso. Não querer que o outro sofra. Isso pra mim é um mantra. Sabe que é a promessa da medicina, né? Aliviar o sofrimento humano. Olha. A função do médico não é curar. A gente acha sempre que a função do médico é arrumar alguma coisa que está errado ou te curar. A função do médico é diminuir, eu acredito. É uma palavra que eles usam, aliviar e diminuir. Diminuir o sofrimento humano. Isso. Então tudo aquilo que não for para diminuir o sofrimento humano, teoricamente o médico não pode fazer. Todos eles prometeram que vão diminuir o sofrimento humano. Descobrimos no Rivotril que os médicos são budistas. São budistas. Talvez a mesma essência aí, né, cara? Mas é uma promessa bonita, não é uma promessa que eu faria. É linda, cara, é linda. Então tá, meu querido, agora vamos lá, vamos voltar para as nossas questões financeiras, né? A gente foi longe já. Liberdade financeira conquistada aos 25 anos. O que tu chama de liberdade financeira? Liberdade financeira no que eu ensino, né? E que agora talvez até mude depois que você explicou aí o que você chama. Liberdade de trabalho, mas, né? Eu chamo de liberdade financeira o momento em que você tem a sua coluna de passivos ali gerando mais dinheiro, a sua coluna de ativos gerando mais dinheiro do que o que você gasta na coluna de passivos. Então a partir desse momento ali você não precisaria mais trabalhar, a não ser que você continuasse querendo trabalhar. Tu viu que faz sentido a questão da liberdade do trabalho não financeira? Faz sentido. Porque você vai ter que cuidar daqueles ativos dos passivos, né? Nesse caso é isso, quando você tiver uma coluna de ativos ali que sustente a sua coluna de passivos e não precise mais fazer nada, né? Eu trabalho porque eu quero e não mais porque preciso. Para mim então nós vamos riscar aqui, vou botar liberdade do trabalho. Liberdade porque do isso trabalho. Aí, que nem o Joel diz, é semântica. Cara, as palavras importam. Claro. Eu sou a favor disso aí, as palavras importam. Eu acho que as palavras importam tanto quanto qualquer outra coisa no mundo, para mim importa. Tanto quanto a beleza. As pessoas também não gostam de pessoas bonitas, né? Eu acho que a beleza importa. Cara, tem uma pergunta que eu faço que eu acho bacana, assim. Foi convidado, o Raul Sena foi convidado para um TED Internacional.
Eu fui convidado pro Nacional, vou fazer. Ótimo. Então tá. TED Nacional que virou internacional e vai pro mundo inteiro. Qual o nome dessa palestra? No ódio. No ódio. Esse é o nome da palestra. Explica um pouquinho. Como transformar frustração, né, e raiva, que é o sentimento mais abundante do ser humano, em alguma coisa de útil. Então é isso. Eu trabalho o tempo todo com isso. Trabalho o tempo todo falando para as pessoas que ódio é um sentimento bom. Cara, eu quero assistir essa palestra. Porque é inevitável, né? As pessoas falam da força do amor. Nossa, sua mãe levantou um carro, né? Com a força do amor ali. E tem toda explicação para isso, né? As suas fibras musculares ali, você não consegue utilizar mais de 40% das suas fibras musculares, exceto que tem um grande estímulo para isso. E as pessoas sempre ressaltam quais são os estímulos possíveis. Então tem sobrevivência, você tá num penhasco ali, você conseguiria ficar segurando ali o supino, você não levanta 3 minutos ali, você tá com cansaço. Se for pra sua vida depender daquilo, você segura por meia hora tranquilo, achando fácil. E normalmente é isso, né? A mãe ali por amor levanta aquele carro e tal. Mas já ficou com raiva de verdade? Já viu o sentimento, né, do ódio ali, o que ele causa? Você fica cego, você não enxerga absolutamente mais nada, é a principal força da humanidade para mim é o ódio. Então, se você aprender a controlar o seu ódio ali, controlar a raiva, ou de quando alguém te irrita, quando alguém fala uma coisa que não devia pra você, você tem ódio todos os dias, tem pequenas quantidades, alguém te fecha no trânsito, é um sentimento que você não pode controlar. Você pode controlar o amor, você pode controlar qualquer coisa, o ódio é incontrolável. Então a partir do momento que você consegue aprender a usar o ódio para poder fazer as coisas, você consegue cumprir com mais facilidade. Eu vou na academia todos os dias e eu tenho um único objetivo de ir na academia, que é o que as pessoas riem no canal. Eu vou lá para dar dedo para a academia, então eu vou lá e mostro o dedo do meio. Eu vou lá para isso. Não faltei nunca mais. Do dia que eu comecei a utilizar meu ódio para ir para lá dar o dedo para academia, nunca mais deixei de ir. Que bom, cara. Que legal. É o poder do ódio. Não, tu vê, isso aí é importante. Cara, e estão falando não em ódio, mas em erro. Qual foi o maior forte, né? erro que tu realizou, ou que tu teve, o maior erro do Raul Sena que gerou um grande aprendizado? Na vida profissional? Na vida profissional, pessoal. Podemos falar dos dois, vamos lá. O maior erro na vida pessoal que gerou um grande aprendizado e o maior erro na vida profissional que gerou um grande aprendizado. Na vida pessoal, ingratidão. Teve um dia que minha mãe fez não gosto dessa história, na verdade. Teve um dia que minha mãe fez todo o esforço ali. Caralho, pegou aí. Fez todo o esforço ali pra me dar um tênis de presente quando eu era adolescente e eu reclamei. Então, uma coisa que me gerou aprendizado. Alguns anos depois eu perdi minha mãe. E até hoje é um dia que eu não me sinto muito bem, mas eu prometi que eu nunca mais ia ser ingrato na vida. Então, ingratidão é o maior erro pessoal. Profissional, às vezes, cobrar das pessoas a mesma coisa que eu entrego. Então, acho que cada pessoa é diferente uma da outra. Caralho, foi mal. Que nada, meu irmão. Nada. Deixa eu te dar um abraço, velho. Porra, deixa eu te dar um abraço. E essa coisa de botar a régua muito alta, foi a régua que eu botei pra minha vida inteira muito alta, e cobrar das pessoas isso, né? E aí acaba cometendo injustiças também. Então acho que a maioria das vezes foi erro que eu errei com outras pessoas. O que me pega não é nem o que eu errei, perdi dinheiro e tal. Eu acho que quando você passa dos limites, e eu já passei diversas vezes, quando você vira executivo, começa a botar na cabeça que tudo tem que ser... É tudo por resultado, né? Só que a métrica do resultado ela é pesada. Então acho que os maiores erros que eu considero que eu cometi na vida foi injustiça. Não gosto de ser injusto. Tu sabe que eu tava falando com a Rafa hoje, agora no café, velho, que uma das coisas que eu tenho assim comigo eu tenho uma dificuldade enorme em abandonar alguém, assim. E parece que quando eu tenho que, talvez, tomar uma atitude na questão profissional de demitir alguém... É complicado, né? Pra mim sempre é uma coisa, parece que eu tenho que estar arrastando o cara. E na verdade, talvez a demissão, daí eu aprendi isso muito com o Joel também, talvez a demissão é um momento que tu faça algo que te mostre o caminho, talvez seja esse erro que talvez eu precise mostrar para a pessoa que talvez ela está errando. Mas acho que é importante, a demissão é importante. Pode gerar, porque, cara, uma coisa que eu vi, José Salib, agora no último encontro nosso, se eu não me engano foi José Salib Neto, criador fundador da HSM. Cara, quem tu contrata é a cultura da empresa, quem tu promove é a cultura da empresa, quem tu demite é a cultura da empresa. Então a cultura da empresa, que daí o próprio Rei Dalio fala da sinceridade, a gente precisa, como a gente que é muito coração, a gente precisa ter um pouquinho de razão nisso tudo. Porque além de ser cultura, é aprendizado o tempo todo, a gente aprende.
Eu falo isso pros meus filhos e pra minha esposa, principalmente, cara. Tu fala pra uma criança, não bota o dedo na tomada, não bota o dedo na tomada. Dificilmente ela vai... Quando ela levar uma vez um choque, ela nunca mais vai botar o dedo na tomada. É fato isso. Quando tu aprende com o teu erro, aquilo gera um aprendizado que tu nunca mais vai errar. Então eu também tive vários erros na minha vida e esses erros me geraram aprendizado, porque errar uma vez é humano e é aprendizado, mas errar pela segunda vez 3 vezes a mesma coisa é estupidez. burrice, Aí né? tem que... Então, cara, que bacana ouvir e sabe que a gente tá junto, né, meu irmão? Pô, Sempre, claro que sempre. isso. E a gente tem uma sinergia desde o primeiro encontro maravilhosa. Esse é um dos caras que eu mais gosto de conversar na vida, cara. É isso aí. Obrigado, mano. E vamos conversar a vida inteira. Vamos conversar a vida inteira. Eu brinco com os meus clientes, cara, quando eu faço a primeira reunião. Quem morrer primeiro, o outro vai no velório. Porque as relações têm que ser eternas, cara. Tem que ser, cara. Eternas enquanto dure. Enquanto nós durar, a gente vai estar junto. É isso que é o objetivo da vida, né? Construir relações verdadeiras, que a gente consiga... Perfeito. Tamo junto, vou levantar essa bandeira sempre. Cara, então vamos falar de coisas mais leves. Vamos lá. Livros. Eu adoro ler. E queria saber livros que tu indica sobre o mercado financeiro e depois me fala do teu livro de cabeceira, pode ser qualquer coisa. Porque eu tô lendo Tolstói agora, tô lendo Tolstói. Muito bom, é isso aí. Eu gosto muito de ler filosofia, assim. Né? Normalmente os meus livros de cabeceira são livros de filosofia, alguma coisa assim. Um livro que eu recomendo de mercado financeiro, não tem como ser outro, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Acho que eu recomendo também O Investidor Inteligente e aí Antifrágil, do Nassim Taleb, que para mim é uma base também importante, né, sobre como se beneficiar do caos. Acho que isso para quem quer, quem aspira a se dar bem no mercado financeiro, tem que lidar com o caos muito bem, porque é o que vai acontecer na maior parte dos dias, né? E livro pra vida, cara, tem É Isto um Homem, do Primo Levi. É um livro que conta um pouco de um cara ali durante aquele período do Holocausto e tal, é uma coisa que vale a pena se ler. E Dom Quixote é um livro que eu ganhei da minha mãe e eu gosto pra caramba, porque ela fala que eu nunca tive problema na vida, é verdade, eu sou um homem de sorte, eu nunca tive que lutar por muita coisa e eu transformo as coisas em problemas, né? Então minha mãe falava que eu transformava pequenos problemas em dragões ali, que na verdade é moinho de vento. Então eu gosto muito do Dom Quixote, que eu acho que a maioria dos seres humanos fazem isso, né? Você não tem problema nenhum na vida e você inventa um problema por falta de problema. É verdade, cara, porra. E filme, meu irmão? Filme que tu recomenda? Cara, Sociedade dos Poetas Mortos é um filme muito bom, de um professor, conta a história de um professor. Claro. E, cara, pra mim... Robin Williams, né? Ele mostra ali que a gente tem que fazer essas coisas que é da vida, engenharia é legal, finanças é legal, mas a gente tem que viver, no fim das contas, pela poesia, né? E aí, entre aspas aqui, porque ele fala que o amor, ou a beleza da vida e tomar um trago, tudo isso é coisas que fazem parte da vida. Então, acho que é um dos melhores filmes. Eu ia perguntar o que tu aprendeu com ele, mas tu já disse, né? Tu já disse. Cara, vinho eu sei que tu gosta muito, né? Gosto muito, cara. Qual o teu vinho preferido? Hoje eu tenho uns vinhos pra nós. Todos os meus vinhos favoritos são da região de Mendoza, mas tem uma bodega lá, né, que eles falam, uma vinícola pequenininha que chama Carmelo Patti. O dono dessa vinícola é um cara que tem um amor pelo vinho, que eu vi ele contando a história do vinho, e esse cara me ensinou uma das coisas que eu acho mais legais sobre vinho, assim, né? Hoje em dia tem muita vinícola no Chile ali que eles mantêm os vinhos em estufas, então eles mantêm ali os vinhos em estufas, porque aí você tem sempre um vinho igual, né? Sempre é vendável, um vinho mercadológico que é fácil de vender, porque ele vai estar sempre bom. E aí ele me falou que se a gente quiser, né, ter os melhores vinhos do mundo, você vai ter que aceitar tomar os ruins, então... Toda vinícola que é honesta, ela já colocou muito vinho ruim na sua taça ali, por conta da safra, né, que não deu muito certo. Então, a partir disso, cara, pra mim, esse cara é um cara que tem uma vinícola que eu tomo qualquer vinho que ele produzir, porque eu sei que aquilo é o melhor que ele tinha naquele ano específico. Então, repete pra mim anotar aqui. Carmelo Patti. Carmelo. É a vinícola. Então, eu conheci ele pessoalmente, fui lá em Mendoza pra conhecer ele. Tinha um objetivo de conhecer esse cara. Eu tomei o vinho e gostei. Eu sei que eu tenho na minha adega hoje, eu tenho DV Catena. Muito bom. Malbec 2017. Eu tenho Polenta. Tenho El Inimigo. Caramba. E tenho Routine. Tenho esses três. Routine, se eu não me engano, é branco. Um Sauvignon Blanc. Eu tenho um Cabernet Franc. E tenho, hoje à noite eu vou te brindar. Que isso, pra mim... Com uns 3 ou com algum deles. Mendoza, né? É a minha região de vinho favorita. Eu fui em 2018, eu fui lá e experimentei 200 rótulos em 15 dias, cara.
Nossa. Eu morri. E aqui no sul a gente engordei tem 7 quilos. facilidade, né? Mas o vinho... Não, mas é porque eu tava bebendo excessivamente. 200 rótulos em 15 dias é um tanto... Mas eu fui pra lá pra isso mesmo. Tava precisando pensar na vida, então fiquei ali 15 dias Me pensando convida na a vida. próxima, tá? Vambora. Opa. Cara, tem alguma outra bebida que tu curte, além de vinho e uísque? Conhaque. Sabe que fazer conhaque não dá dinheiro. Conhaque é o destilado do vinho, cara. Então, quem gosta de vinho e gosta de destilado, normalmente consegue gostar bem de conhaque. Só que é uma bebida que não dá dinheiro nenhum, porque imagina, você tem que pegar o vinho e destilar ele e produzir uma bebida ali. É o álcool do vinho, né, que se torna conhaque. É como se fosse o uísque feito de vinho. Tem que perder todo aquele vinho para produzir isso e, por fim, ainda tem que deixar envelhecer numa barrica ali. Então, conhaque é a minha bebida favorita. Se fosse pra falar assim, você vai tomar a última dose antes de morrer, ia pedir ali uma dose de Luiz XIII, um conhaque muito bom e esperar a morte chegar. E os drinks que tu faz e que tu gosta? Quais os drinks, quais as misturas que tu gosta de beber? Drink é a arte da correção de bebidas. Então eu gosto muito de... Por exemplo, a gente toma aqui um bom whisky escocês. Né? Como é que você poderia melhorar isso aqui? É assim que se pensa um drink. Eu gosto muito dos drinks feitos de bourbon, que é o whisky americano ali, é feito de milho, né? Não é a bebida para quem gosta de single malt, não é uma boa coisa. Mas tem um drink maravilhoso, chama Old Fashioned. É uma angostura, que é uma receita que ninguém sabe o que é, um bitter ali, você coloca alguns dashes disso, açúcar, um pouquinho de água com gás e uma cereja dentro ali. Old Fashioned é um drink muito bom. E também gosto de New York Sour, também é um sour de bourbon, então é limão e bourbon sacudido ali. Fica uma mistura e se coloca foi feito na lei seca, se coloca um pouquinho de vinho Malbec em cima. Então, nossa, e Boulevardier, que também é com bourbon. Boulevardier também é com bourbon, também acho maravilhoso. Todos esses drinks de base do bourbon são drinks meus que eu acho muito bom. E Negroni que eu tomo em todo lugar que eu vou. E bourbon puro, tu gosta? Bourbon puro? Maravilhoso, tomo sempre. Tomo Woodford, minha garrafa favorita de bourbon. Maravilha, cara. Uma viagem. Você iria para um lugar paradisíaco, sozinho, um lugar badalado, com uma boa turma. Qual a viagem mais incrível que tu já fez? E fala sobre essa experiência. Eu falei, foi Mendoza, o lugar que eu mais gostei de ir. Mas tu tava com uma turma ou sozinho? Sozinho. Eu viajo mais sozinho. Eu gosto muito, muito, muito de viajar sozinho, porque você se propõe a conhecer pessoas, né? Então, assim como você, eu também gosto muito de conhecer gente. E quando eu viajo com as pessoas, eu sinto que eu nunca conheço mais ninguém. Você fica com aquelas pessoas que você já foi, né? E aí, quando você viaja sozinho, que você é obrigado a conversar ali, fiz boas relações na viagem de Mendoza, mas eu sempre faço. Eu saio para bares sozinho, né? Eu gosto muito, fico sentado ali no balcão, espero alguém chegar, puxo um papo. Vai sempre encontrar gente bacana. Então eu gosto muito de viajar sozinho. Acho que a melhor foi Mendoza. Conheci muita gente. Nossa. Cara, eu não conheço Mendoza. E é próximo aqui de Porto Alegre. Região incrível, assim. Acho que Mendoza é no extremo da Argentina. Sim, que é longe. Mas é longe, entre aspas, né? Não sei. Eu já fui daqui a Porto Velho, Rondônia. Você é doido mesmo, não dá pra ir. Então, no Mendoza dá pra ir. Eu acho que é uma viagem maravilhosa, porque aqui a região do Pampa Gaúcho é muito legal. A região das Missões, que tu vai para Mendoza, tu tem que ir para a direção uruguaiana, que faz divisa com a Argentina, né? Do outro lado é Paso de los Libres. Paso de los Libres, do outro lado de Uruguaiana. E daí tu vai subindo para a região de Mendoza, indo para direção ao Chile, né? Também. É isso aí. Aí você vai no outro lado da Cordilheira dos Andes, Mendoza. Cara, eu acho que é uma viagem que eu ia gostar muito de fazer de carro. Porque eu gosto demais de viajar de carro. Acho que tu vai curtindo a paisagem, vai curtindo incrível. os lugares. E ali você pode buscar você mesmo no fundo da garrafa, né? A gente fala que é isso. Procurar quantas garrafas vai ter que tomar para se conhecer, né? A gente fala que tem que beber bastante para se conhecer. Você pode buscar você mesmo. E as garrafas que tu toma lá, tu não tem problema para passar na alfândega na volta, né? Nenhuma. Porque passa no corpo aqui e já na tomou. memória. Aqui já tomou, não tem problema. Não tem problema. O problema é levar para casa. Mas dá para levar, parece que são 12 litros, né? Então a garrafa tem 750. Eu nunca viajei de carro assim para outro país, não. Você teve uma experiência que eu não tive ainda. Então eu vou com eu e minha esposa, tu e a tua esposa, namorada, e vamos junto vamos lá em Mendoza tomar uns vinhos. Isso aí, querido. Cara, pergunta Rivotril. É uma pergunta simples, mas é uma pergunta que eu faço para todo convidado. Super simples a pergunta, mas para mim tem um grande significado. Qual o maior investimento que uma pessoa possa fazer? Conhecimento, não tem jeito. Essa é clichê, né? Ridículo. Mas não tem como, cara. Porque as pessoas sempre querem falar um investimento que vai te render
os melhores juros ou alguma coisa desse jeito, mas se eu tirar 12 anos da minha vida ali, é 12 anos de conhecimento que a gente está falando, eu viro um adolescente de novo e pobre, né? Obviamente. Então, sem conhecimento não tem como fazer dinheiro. Cara, o meu pai sempre era um cara que falava muito sobre a questão de conhecimento, falava muito sobre a questão de educação, foi um cara que estudou muito, um cara que venceu pelo estudo, ele passou em concursos, primeiro lugar, eu nunca tive a carteira assinada. Eu sempre... Você nunca teve carteira assinada? Nunca tive a carteira assinada. 2 vezes. Nunca tive a carteira assinada porque eu sempre também tive o lado empreendedor, assim, muito forte comigo, sempre quis empreender. Mas a parte do conhecimento, meu pai teve carteira assinada, ele começou empreendendo, ele tinha um escritório de contabilidade, né, que ali eu venho a parte minha de finanças, vendo meu avô e meu pai foram contabilistas, mas o meu pai era técnico em contabilidade, fez o 2º grau, e eu acabei tendo essa parte dos investimentos com os dois, mas daí meu pai, quando ele se formou, cara, ele começou a fazer ciências contábeis, depois fazer economia, acabou se formando em direito, eu tinha 8 anos de idade, Caramba. Então ele se formou velho, mas daí pela questão do estudo, que ele lia muito e sempre estudou, ele passou num concurso em primeiro lugar para promotor de justiça em Rondônia. Por isso que eu fui de carro para Porto Velho. Nossa! Daí ele passou em primeiro lugar lá, eu tinha 11 anos por aí, e 8 ele se formou, 8, 9, 10, 11, 3 anos depois ele já estava passando em primeiro lugar no concurso. Caramba. Cara, e a questão que eu falo do conhecimento, que o conhecimento é a única coisa que não te tiram da cabeça, ou não tem como te tirar de qualquer erro de investimento. Não tem como. Financeiro, vamos dizer assim. Cara, não, o conhecimento para qualquer coisa. Se você tem conhecimento sobre alguma coisa, é impossível te tirar. Realmente é isso. Adquirido da maneira que for, né? Sabe quem me falou isso, cara? Daí que eu tô contando essa história do meu pai para chegar num momento que meu pai era muito cara que ia muito em palestra, Dale Carnegie, ele estudava essas coisas. Ele me levou numa palestra do Laír Ribeiro, aqui na Sojipa, em Porto Alegre. Eu era guri, cara. O Laír Ribeiro tá há muito tempo na estrada, né? E o Laír Ribeiro falou justamente isso. Pode Sabe tirar que o Laír Ribeiro é fortuna. famoso só aqui, né? Você tem que explicar quem é. O Laír Ribeiro é um, vamos dizer, um coach, um cara que escreveu muitos livros, é um médico que escreveu muitos livros sobre autoajuda, né? De autoajuda, mas é um cara que busca no Google, Laír Ribeiro. Vocês vão ver que é um cara que mas ele não é gaúcho, tá? Ele não é famoso só aqui. Eu acho que ele é famoso mais old school. Talvez coisa assim que eu vou dizer. Hoje eu não sabia quem era, eu perguntei por isso. Muita gente hoje, por exemplo, conhece a turma nova dos investimentos, né? Que falam nas redes sociais, conhece muito forte, né? O Thiago Nigro, a Natália Arcuri, o Raul Sena e essa turma nova. Mas muita gente às vezes não conhece os antigos da. Tem o Cerbasi aí que já é antigo para nossa geração. O Gustavo Cerbasi que eu falo. O Gustavo Cerbasi já é um cara antigo, mas ainda tá na mídia, né? Não, o Gustavo Cerbasi ainda é bombado ainda. Tá bombado. Gigantesco, né? E ele pra mim foi muito importante. O Gustavo Cerbasi eu comprei. Também, eu gosto dele. O Casais Inteligentes Se Enriquecem Juntos dele, eu comprei no aeroporto na minha lua de mel. Cara, engraçado, o Cerbasi é um cara lido por todo mundo, né? Realmente do mercado financeiro. Eu também li o Cerbasi. E eu falo que, cara, o Cerbasi é maravilhoso. Ele é um cara que é pilar para a educação financeira no Brasil. Pra mim é um pilar. Né? E o Laír Ribeiro é dessa parte do coach, que talvez venha depois a turma mais recente aí do estudo do coach e tudo mais. E o Laír Ribeiro falava justamente isso, que pode tirar toda a minha fortuna, tudo aquilo que eu conquistei com trabalho, e não tirando a minha mente, não tirando o meu conhecimento, eu recupero tudo de novo. Mas aí é fácil. É isso que eu tô falando. Você não... Hoje em dia, né? Já tive momentos de eu não saber o que fazer e tudo, mas hoje em dia, tem com conhecimento certo ali, você vende um PowerPoint por R$1 milhão e tem gente que compra. Então, Tenho, querido. Raul, qual a mensagem, então, nós indo para o final, qual a mensagem que tu deixa para quem está despertando para investir? Comece, né? Acho que é a única possível, tem que começar. Porque o que a gente aprende com tudo isso, no fim das contas, é que se você começar é mais fácil. Aprende errando, aprende de qualquer jeito, mas começa. Né? E o começar é realmente... Abre conta na corretora, envia o primeiro dinheiro e espera dar merda. Fazer o quê? E aprender a gastar menos do que ganha, né? Isso aí é a regra básica da vida. Talvez essa devia ser a frase. Você vê que o Riva, ele pergunta e ele mesmo responde. Não, mas, cara, é o que eu sempre falo Mas essa é boa mesmo. Para as pessoas, cara, porque investir
tem que se pagar primeiro, não tem nada mais importante do que a tua vida, nada, né? Uhum. De fato, acho que isso cara, gastar menos do que ganha é o principal. Eu comecei, nessa questão, justamente para mim, que foi muito importante, porque como eu sempre ganhei renda variável, nunca tive a carteira assinada, eu tinha que botar em percentual o quanto eu guardava. E eu tinha que fazer isso no momento que eu ganhava. Porque se eu deixasse para ver no final do mês, eu tava É o famoso ralado, pague né? primeiro mesmo, né? Eu também faço isso. Eu faço até hoje. Direto, eu botava em percentual. Se eu ganhasse R$1.000 hoje, era no mínimo 20%. 20% eu tinha que guardar. Teve momentos da minha vida que eu cheguei a guardar 75% por um bom período. Hoje em dia eu guardo muito dinheiro. Porque não tem mais com o que gastar também. Chega num ponto também que você vai ganhar, você vai for gastar, guardar 25 e gastar o resto, vai chegar num ponto que você vai gastar muito dinheiro. Né? E tem que ser, realmente, comece, né? Que nem uma maratona, tu começa com o primeiro passo. Não é com não tem como. correndo. Se você começar ali um pouquinho, 25% é o sonho, né? Você conseguir armazenar. 1% já tá ótimo. Tá ótimo. Já E começar amanhã, coisa, né? Não deixar para depois. Começar depois que escutar esse podcast, depois que escutar todas as dicas. Amanhã não, começa agora. Terça-feira que sai, saiu agora, abre a conta na corretora aí e vai. E vai começar a investir. Perfeito. Cara, e para os investidores já na ativa, o que é fundamental? O que é fundamental para quem já está na ativa? Aqui a ideia é mostrar a importância do trabalho que tu faz. Qual que é o mais importante para ti, para um cara que já está investindo, seguir, indo bem? Parar de abrir o broker. Parar de abrir o broker, né? Não olhar para aquilo, trabalhar. É isso. Porra, você já investe, é só trabalhar, ganhar mais dinheiro e aportar mais. Esquece isso, não abrir o broker. Quando eu comecei a investir ali e aprendi a investir de verdade, eu passava 3 meses sem abrir o broker, né? Só compra as ações ali, não colhei quanto dinheiro eu tinha. Eu fiquei milionário sem ver que tinha ficado. Então, acho que isso é o mais importante. Perfeito. Meu irmão, quero agradecer demais a tua participação. O Rivotril, né, é um espaço que eu faço justamente para gerar esse network, para gerar essa sinergia que a gente teve hoje, que foi demais. Mais uma vez, sempre é bom bater um papo contigo, sempre é bom conversar. Tá? Quero agradecer de coração e pedir para tu dar as tuas considerações finais para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores do YouTube. Cara, primeira coisa, quero agradecer a estar aqui. Você é um cara, eu já falei, né? Rasguei cedo aí pra você pra caralho hoje. Você é um cara que eu gosto pra caramba. E é isso. Eu acho que agradecer a presença das pessoas, quem ouviu até aqui. Desculpa aí o bafafá, mas é porque realmente pessoas de verdade, eu falo sempre, fazem conteúdo de verdade. É isso que é assim que funciona. Cara, só quero te falar que a recíproca é mais que verdadeira, tá, meu irmão? A gente tá junto, no mínimo, pra sempre. Então, fechou. Valeu. Taço.